ao apoio que ele sempre deu ao PT. Requião também disse que caso Lula seja impedido de concorrer, ele mesmo poderá assumir a candidatura pelo Partido dos Trabalhadores. Perguntado se não teme desgaste por apoiar o petista, Requião disse que só Lula para nos livrarmos disso que está aí. Referindo-se aí, é claro, ao presidente Michel Temer, que inclusive é correligionário dele. Os dois estão no PMDB atualmente. Nós procuramos os senadores Requião e Gleisi, mas os dois não gravaram entrevista. Segundo a assessoria do senador Requião, ele está com a família e prefere não falar sobre o assunto no momento. Ele disse que isso seria especulação e que nunca falou sobre o assunto com Lula. Então Requião oficialmente não confirma, a senadora Gleisi Hoffmann também oficialmente não confirma, mas segundo o colunista da Gazeta do Povo, ele inclusive, sabe ter naquela conversa que você conta uma história que a pessoa não acredita, daí você saca o celular do bolso e fala, é verdade, tá aqui, ó. O colunista falou que ele fez isso. Tem que mostrar a identidade pra provar a idade, né? Mais ou menos isso. Então, segundo o Requião, ele pode ser vice de Lula, e a verdade é que o próprio PT comenta isso sim, leva isso em consideração. Requião seria um nome que poderia aí dar apoio a Lula e conseguir com que Lula tivesse uma inserção na região sul do Brasil. As pesquisas mostram que a região onde Lula vai pior, onde ele tem menos intenção de voto, é aqui região sul. Então ter um vice na chapa, ainda mais do Paraná, da terra da Lava Jato, poderia ser uma boa estratégia ao PT e Lula. E o Requião tá se levantando a mão, sabe? Quando o professor faz chamada na escola, o Requião tá falando aqui, tô presente. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto é só especulação, como disse o próprio Requião, mas ele tem feito conversas de bastidores e se colocando à disposição para ser vice de Lula. E falando no Lula, agora 7h12, a Paraná Pesquisas foi às ruas para saber qual é a percepção dos brasileiros quanto a uma possível condenação do ex-presidente Lula. De acordo com a pesquisa, 50,9%, na prática 51% dos entrevistados acreditam que Lula vai ser condenado, enquanto 39% disse que ele vai ser absolvido. Quando perguntado se caso Lula seja condenado em segunda instância, ele será preso, mais da metade dos brasileiros, 56% dos entrevistados, não acreditam que ele será preso, enquanto 35% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente vai para a cadeia. O levantamento foi feito entre os dias 18 e 21 de dezembro em todo o país. E aí, você acredita que Lula vai ser condenado e vai para a prisão? Mande sua opinião aqui pelo WhatsApp que a gente registra daqui a pouquinho. Você acredita que se Lula for condenado, ele vai ser preso? Eu acho que não. Ele tá preso com a não. maioria das pessoas. Preso na cadeia, não. Exatamente. É que, na verdade, sempre lembrando ao ouvinte, que a regra atual, a gente sempre frisa isso, a regra atual, porque o entendimento pode mudar a qualquer momento. Inclusive, os ministros do STF têm dado indicativos de que pode mudar. Mas se a regra não mudar, Lula sendo condenado em Porto Alegre, sendo confirmada a decisão do juiz Sérgio Moro, lá pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da região sul, Lula deve ser preso. Agora, se a regra mudar, se o Gilmar Mendes, por exemplo, que já falou que mudou de ideia e que tem que rever a questão da prisão em segunda instância, aí tudo muda. Vamos aguardar para ver o que acontece. E já tem ouvinte participando sobre isso. O Elcio Koleski diz que não há provas para condená-lo nem prendê-lo. Abraços. O Elcio que participa aí dos 36% da população que dizem que Lula não deve ser condenado. Já o André Barrado, de São José dos Pinhais, participa dos 51%. Diz que a nossa esperança é que o Lula seja preso. O Brasil é uma vergonha, diz o ouvinte. O ouvinte final, telefone 4758, não colocou o nome, diz Requião e mandou um kkk. Não entendi, Tê. O que será que quer dizer isso? Pois é, aqui no Facebook também tem o David Salomão dizendo o seguinte: bom dia, pessoal. No lançamento da chapa Lula e Requião terá Bonovox cantando e muita mamona. Pode ser que tenha, né? Lembrando que o Requião diz que o Bonovox estará dia 24 em Porto Alegre para, não sei se para comemorar, qual seria o termo? Maravilhoso. Mas qual seria o termo? Comemorar ou protestar sobre o julgamento do Lula lá. Coitado do Bonovox, deve ter mais nada para fazer na vida, né?
Também tem a participação aqui do ouvinte final telefone 1052 brincando também. Requião e Lula, comer mamona realmente é alucinógeno, brinca o ouvinte. Também tem final telefone 9040 dizendo que o Requião é muito forte no sul, Lula vai ampliar a vantagem. O ouvinte final telefone 9836 dizendo não será preso, mas condenado sim. O Elton de Pinhais também diz aqui que Lula vai ser condenado e preso na opinião dele. Tem mais ouvinte no Face aí, Ita? Então, no Facebook o pessoal tá meio preguiçoso aqui. Na verdade, assim, né? Fim de ano, o pessoal já tá meio que dormindo ali, mas tem um cara no Digão de Santos dizendo aqui bom dia pra gente. A Jane, Camila Buff, tá todo mundo ligado aqui no Facebook. E desde já você pode participar. Daqui a pouquinho, nós vamos por um rápido intervalo agora. Na volta tem o presidente da Câmara dos Vereadores de Curitiba, Serginho do Posto. Você pode desde já mandar a sua pergunta a ele já está aqui a postos. O vereador acorda cedo, não é, vereador? Bom dia. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, o vereador Serginho do Posto, você pode desde já mandar sua pergunta para cá, vai fazer um balanço do ano na Câmara, vai falar das polêmicas e vai também conversar conosco aqui já para os projetos do ano que vem. 7h16 agora, já voltamos. Ritmo Mais Notícias. Agora 7h20, sempre lembrando que você sempre pode participar pelo WhatsApp, o telefone tá liberado para você, é o 41 98504 5092, 98504 5092. Tem bastante gente aqui perguntando onde está o Denian. Denian tirou uma folguinha, nós temos uma escala aqui, ele trabalha no Ano Novo e eu trabalho no Natal, então o Denian só na semana que vem agora para trabalhar e conversar com os ouvintes na semana do Ano Novo. E lembrando que agora já está conosco o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Curitiba, o vereador Serginho do Posto, do PSDB, que vai falar sobre esse primeiro ano no comando da casa. Bom dia, vereador. Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes. Qual que é o seu balanço nesse ano? O senhor acha que acertou e em que gostaria de ter feito melhor? Marco, foi um ano difícil. No Legislativo nós tivemos vários projetos polêmicos, porém avançamos em várias questões. Eu diria que foi muito produtivo o ano. O que foi o principal ponto da sua gestão, por exemplo? Nós dividimos a nossa gestão em duas fases, a fase administrativa e a fase legislativa. A fase administrativa, nós nos pautamos na economia e no controle de gastos da Câmara. O que nós fizemos foi manter a Câmara funcionando, em pleno funcionamento, porém fazendo redução de custos nos contratos e convênios que a Câmara possui. Isso fez com que tivéssemos uma economia e uma devolução de 44 milhões à Prefeitura para investimentos. Esse dinheiro, o prefeito recebeu esse dinheiro em duas fases. Agora no dia 20 repassamos mais 6 milhões, perfazendo um total de 44 milhões. Agora, vereador, esse dinheiro foi economizado, para o ouvinte entender exatamente em quê? No que a Câmara deixou de gastar isso? Perfeito. Nós tivemos reduções em vários contratos. O contrato de postagem, por exemplo, o modelo que nós tínhamos antes de compra de selos, nós passamos por ter chancela. E também com a evolução da rede social, os vereadores, eu pelo menos tenho utilizado também, utilizo muito a rede social. É um custo gratuito para que você tenha o contato com os cidadãos. Então isso gera uma economia. Nós tivemos um gasto de 98 milhões de postagens durante o ano, de 98 mil reais, melhor dizendo, durante o ano. Também fizemos economia em contratos, reduzimos o terceirizado, uma economia de 457 mil reais aproximadamente, de terceirizados que desenvolve o trabalho na Câmara Municipal. Economia no contrato dos veículos locados, 351 mil reais, economizando 27%, baixando o valor do contrato. Diversas economias. Também fizemos uma repactuação, ou melhor dizendo, um contrato, que não tínhamos contrato com um banco que proporcionava nossa folha de pagamento, e passamos agora com a Caixa Econômica Federal, Banco Oficial, na ordem de 1.150.000
que a Câmara comprou a folha de pagamento, a Caixa comprou a folha de pagamento da Câmara Municipal. Toda essa soma, esse resultado fez com que nós tivéssemos essa economia. E agora também investimentos, que nós não deixamos de ter os investimentos, e o dia a dia da Câmara em pleno funcionamento, tanto legislativo como administrativo. Vereador, o senhor tocou num assunto bastante polêmico, que inclusive gerou polêmica aqui no nosso jornal durante o ano, que foi o uso dos carros alugados. Eles custaram em torno de 3 milhões desde 2015 para os cofres públicos, e segundo o levantamento aqui da RIC TV, nesse ano foram mais de 50 multas de trânsito, num valor de quase 10 mil reais. Teve multa, vereador, o senhor lembra bem, até em Balneário Camboriú. Em que são usados esses veículos, vereador? Como é que é o controle disso? Por que a casa não adota outros métodos mais econômicos? O primeiro, Marco, é importante frisar que esse custo total não foi na minha gestão. Nós economizamos 331 mil reais na alocação do veículo esse ano. O carro é o uso para exclusivo do trabalho. Se o vereador ou assessor utilizou de forma incorreta, nós abrimos sindicâncias para apurar o fato, como foi o fato do caso da multa no Balneário Camboriú. Não permitimos esse tipo de uso. Porém, também a responsabilidade é toda do gabinete do vereador. O carro é exclusivo para o trabalho. É importante frisar que o veículo ele é alocado e uso exclusivo para que o vereador desenvolva suas atividades parlamentares. Agora, vereador, muita gente reclama desse carro extra. Ele é realmente imprescindível para o trabalho do vereador? Eu acredito, Mark, que ele é imprescindível. Nós estamos falando de uma cidade, por exemplo, de 75 bairros que Curitiba tem. Você precisa do veículo para fazer o deslocamento. Você precisa desse veículo para fazer a sua fiscalização, que é primordial no dia a dia do parlamentar. Então, o assessor precisa de utilizar esse veículo. Vereador. Então, esse modelo é utilizado há muitos anos na Câmara, como também outros órgãos possuem veículos locados. O que é importante frisar é que hoje custa em torno de R$ 48,30 a diária desse veículo. É o menor contrato que nós temos, uma pesquisa que a gente fez. Não existe contrato tão barato de locação com manutenção total e seguro total. É um valor muito abaixo do mercado, a locação de veículos. Agora, o senhor falou que teve inclusive sindicância interno, processo administrativo da Câmara, para apurar o que aconteceu. O que aconteceu com o vereador Mauro Bobato, que é o dono, enfim, quem utiliza esse carro que foi multado lá em Camboriú? Esta multa quem fez foi um servidor. Ele está passando pelo processo de sindicância. O vereador não havia autorizado a utilização do veículo nesta data, principalmente para utilizar fora de Curitiba, segundo todas as informações que o vereador nos informa oficialmente. Agora, o fato do servidor ter utilizado, ele está passando por uma sindicância. Agora, vereador, esse assunto tem discussão na Câmara? Por exemplo, tem muitos ouvintes aqui, a maioria das mensagens que chegam nesse momento é criticando esse aluguel, mesmo com essa redução que o vereador falou aqui, com essa economia que a Câmara fez, ainda é criticando esse aluguel dos carros. Tem alguma discussão para que isso acabe na Câmara ou não? Isso é consolidado, vai ficar? Nós temos um contrato que vencerá em maio. Certo. Nós estamos repensando, isso é colocado em colégio de líderes, uma decisão tomada em conjunto com os vereadores. Nós colocamos em deliberação e a partir daí nós tomaremos uma medida. Por exemplo, o veículo que foi devolvido pelo vereador que não está utilizando, o veículo não pôde ser devolvido à empresa, porque o contrato não permitia a devolução deste veículo. Nós estamos cumprindo o contrato. Está parado no pátio da casa lá. Está parado. Certo. A partir de maio, então, pode ser revisto tudo isso. Nós estamos revendo, faremos uma nova abordagem com os vereadores para verificar de que forma que nós vamos utilizar os veículos. Vereador, o senhor tem experiência, já foi líder de governo na Câmara, já tem 2 mandatos, é isso? Eu estou no meu 4º mandato. 4º mandato, então tem bastante experiência na Câmara. A sua sensibilidade diz o quê? Que os vereadores vão rever essa questão? Vários vereadores estão pensando de que forma que poderia ser utilizado o veículo, como que nós faremos isso. Para isso nós colocaremos em discussão.
uma conversa muito madura, uma conversa muito responsável. É importante frisar aos cidadãos que nós temos todo cuidado e preservando também a economia. São disponíveis 50 litros de combustíveis por veículo, por semana. Eu, particularmente, consumo mais que isso. A gente roda bem mais. Uma pela distância, onde você se desloca para fazer essas visitas e o itinerário. E nós mantemos uma cota muito mínima. Eu diria que 200 litros é um número ideal para o dia a dia do serviço. Quem excede essa quilometragem e a galonagem, ele paga do bolso. Vereador, só para terminar esse assunto, tem vários ouvintes perguntando, inclusive um deles é o Marcelino aqui, é o telefone 1860. Ele quer entender para que o vereador usa o carro exatamente. É para ir em reunião de moradores ou não? É para fazer o serviço burocrático da Câmara? Para que o carro é usado exatamente? São vários serviços, não só burocrático, mas também para fazer uma fiscalização efetiva em seus bairros. O vereador, o seu assessor, ele utiliza muito nas visitas em loco. Então, o vereador, eu em particular também vou muito verificar demandas em que somos solicitados e vamos pessoalmente e utilizamos esse veículo para isso, para uso exclusivo do serviço. Em resumo, a boa notícia é que os vereadores em maio podem rever esse contrato, podem inclusive, se decidirem lá, extingui-lo. Perfeitamente. Vereador, outro caso polêmico, o vereador até fez uma cara assim, é a Cátia de Triste. Os ouvintes estão perguntando muito sobre isso, só lembrando a quem não lembra, a vereadora conhecida como Cátia dos Animais, ela foi acusada por ex-assessores de pedir parte dos salários para eles continuarem no cargo. Serginho do Poço, na sua opinião, ela vai perder o mandato? Nós estamos numa fase agora em que a justiça precisa rever a liminar. Nós entramos com um pedido de revogação da liminar. A vereadora conseguiu, através de sua defesa, a prorrogação deste prazo em que nós colocaríamos em julgamento em plenário. Há um equívoco que nós entendemos, porque a comissão de investigação deu um prazo à vereadora de dias úteis, e até a pedido da vereadora. E esse prazo ainda não venceu. Nós colocamos e a defesa considera dias corridos. Então agora o nosso TJ Paraná analisará nosso pedido de revogação. Assim que tenhamos uma decisão, colocaremos em votação. É importante frisar que a votação é feita em plenário pelos 37 vereadores. Agora, vereador, tem expectativa de data? Eu sei que a justiça está avaliando, mas a expectativa de quando pode ser o julgamento já tem? Existe o recesso agora do judiciário, que retorna dia 20 de janeiro. Após o retorno, ela teria 15 dias de defesa junto ao judiciário. Após isso, acredito que em meados de fevereiro nós tenhamos já uma data possível para esse julgamento. Presidente, tem muitos vereadores reclamando da qualidade do relatório que foi apresentado. O senhor chegou a ler esse relatório, qual que é a sua opinião sobre ele? Por exemplo, há vereadores que dizem que ele é inconsistente. Só lembrando ao ouvinte, tinha um relatório que pedia apenas o afastamento da Cátia por 90 dias, ele foi rejeitado na comissão processante e foi apresentado um relatório paralelo e lá em cima da hora, durante a reunião, e esse relatório vai em votação. Esse relatório pede a cassação da Cátia dos Animais. E os vereadores estão reclamando que esse relatório seria insuficiente. Depende do ponto de vista de cada um. É importante frisar que cada vereador tem sua responsabilidade, tem o seu compromisso com a sociedade. Afinal de contas, nós representamos os cidadãos. É muito polêmico, é uma votação muito difícil de se fazer, porque você está julgando um colega de bancada. Porém, eu tenho visto isso com muita responsabilidade e acredito que o plenário fará isso de forma muito responsável. O senhor já decidiu, vereador? Vota como? Meu voto, eu não posso declarar o voto, viu, Mike? Eu não quero entrar nesse momento no mérito. Nós estamos discutindo só a questão de quando irá para a votação. A votação eu não posso me antecipar, desculpe. Certo. Mas o senhor já leu o relatório, já chegou à posição, só não pode divulgar ainda. Não posso divulgar. Tá certo.
Tem vários ouvintes aqui, vereador, perguntando sobre outro assunto polêmico em relação à Câmara. E o senhor veja como os ouvintes estão atentos ao trabalho de vocês lá. Em relação ao 13º dos vereadores, como ficou essa questão aqui em Curitiba? O 13º, ele está suspenso. É importante frisar que é um direito do vereador. O vereador, ele passou, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que é constitucional, e é importante frisar que o vereador era o único representante que não recebia ou recebe 13º. A Câmara não pagou este ano. Eu não paguei porque existe uma liminar em que o Tribunal de Contas conseguiu barrar o pagamento. Esta liminar está sendo julgada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Após isso, a Câmara fará o seu pagamento, se assim o tribunal entender se é possível o pagamento. Por enquanto ele está suspenso. Volto a frisar, é um direito do vereador. Então, deputados recebem, senadores recebem, todos os representantes, secretários, todos recebem. Porém, o vereador, até o julgamento este ano do Supremo Tribunal Federal, no entendimento do Supremo, é que também o vereador passa a ter esse direito. A Câmara ainda não tem a decisão, só após o entendimento do tribunal, que nós colocaremos em pauta. Mas os vereadores esse ano não receberam? Não receberam. Esse dinheiro está lá guardado, esperando decisão? Na verdade, esse dinheiro, ele fica depositado, está no orçamento, é uma previsão orçamentária, não tem esse dinheiro guardado, mas há uma previsão orçamentária. Se a Justiça determinar o pagamento, eu tenho que cumprir. Se ela disser que não tem que efetivar o pagamento, não farei o pagamento. Agora, vereador, a sua opinião pessoal, para os milhares de curitibanos que nos ouvem nesse momento, o senhor acha que o vereador tem, apesar de ser o direito, tem que receber ou não o 13º? Na minha opinião pessoal, Marco, eu quero deixar registrado que nas duas votações eu votei contrário ao 13º, tendo em vista que nós tínhamos entendimento lá atrás que não era direito. Então, até aquele momento eu entendia que não era direito o vereador receber o 13º. Passou a ser agora um direito do vereador. Ele terá que receber. Mas é um posicionamento muito pessoal meu. Esse é um posicionamento pessoal. Quero deixar claro, porque hoje eu presido a Câmara. Eu tenho que também entender, se a Justiça determinar o pagamento, eu tenho que efetivá-lo. Vereador, o senhor lembrou bem agora, o senhor preside a Câmara. O senhor é um vereador de 4 mandatos, então agora ocupa o outro lado do balcão, vamos dizer assim. Perfeito. Qual que é a maior pressão que o senhor sente lá? Nessa posição agora de presidente da Câmara? Não, é um posicionamento muito pessoal. Os vereadores entendendo, no caso do 13º, entendendo que passa a ser um direito deles, é natural que eles queiram receber. Isso é natural. Não há uma pressão dia a dia. Todos entenderam que o processo que está na Justiça precisa ser julgado. A partir daí nós daremos uma posição. Tá certo. Vereador, 2018 é um ano que vai passar rapidinho. Tem Copa do Mundo, tem eleições. Como é que o senhor está avaliando, como é que o senhor está planejando 2018? Eu acredito que vai ser da mesma forma. Nós entendemos que o controle de gastos é uma meta que nós, quando assumimos, juntamente com a mesa diretiva, nós colocamos como objetivo a economia, a transparência. Nós melhoramos muito a transparência, Mark. E a partir de fevereiro, nós teremos um sistema em que você, qualquer cidadão, poderá acessar qualquer gasto, qualquer compra em que a Câmara faça. E você terá todo o processo, desde a compra da licitação até a cópia da nota fiscal, para que você tenha este conhecimento e esta informação. O nosso sistema de informação também avançamos muito. No máximo 3 dias, quando o vereador ou o cidadão, melhor dizendo, pede qualquer informação para a Câmara, nós fazemos uma devolutiva no máximo em 3 dias. A lei prevê 20 dias. Quando há situações um pouco polêmicas, demora um pouco mais. Mas, em regra geral, nós temos dado uma devolutiva de 3 dias. Qual que é o maior desafio para o ano que vem? O desafio é manter o trabalho e a efetividade da Câmara e reposicionar a Câmara. Nós estamos dando o lugar que ela merece. Eu sempre digo que a Câmara, talvez, não há motivo
de que as pessoas se orgulhem dela. Porém, também não podemos dar nenhum motivo para que as pessoas se envergonhem dela. Então, esse é um papel que nós devemos desenvolver dia a dia na Câmara, junto com o colegiado, para que possamos dar esse posicionamento à Câmara. A Câmara, ela está acima de todos os problemas, né? A Câmara é a instituição mais antiga da cidade. A ordem da cidade, a organização da cidade começou pela Câmara Municipal. Nós devemos dar respeito aos cidadãos e a essa instituição. Vereador, sobre isso tem vários ouvintes perguntando aqui, inclusive um deles aqui bem incisivamente, sobre o aumento do IPTU, final telefone 4758. Vocês aprovaram agora recentemente, não faz nenhum mês, o aumento do IPTU para o ano que vem. Por quê? A necessidade do aumento foi em função de que a planta genérica não foi alterada, ou seja, o valor do imóvel. Se fosse aplicado um aumento em cima da planta genérica, seria bem maior do que o previsto. Então nós teremos esse aumento. É importante frisar que nós passamos por um momento econômico difícil, orçamentário. A prefeitura precisa dar conta dos seus serviços e através do recolhimento de impostos que ela tem o seu orçamento. Como o IPTU é espinhoso, você colocar matérias desta natureza em pauta, porém, infelizmente, nós tivemos este aumento, tendo em vista para que a cidade tenha o seu pleno funcionamento. O Paulo Santana, aqui do Bairro Alto, em Curitiba, pergunta o seguinte: já que o vereador falou do controle de gastos, dá para se entender que a questão do carro alugado vai ser redebatida, se ele pode ter esperança que esse contrato pode ser revogado. Eu acredito, Paulo, que nós podemos repensar ele. Para isso, eu preciso colocar na pauta do colegiado. É uma decisão em conjunta, como eu havia dito. Vereador, também tem muitos ouvintes aqui, uma pergunta até agora de caráter mais pessoal, questionando, uma delas é a Marisa, do bairro Pilarzinho aqui, vizinha da rádio aqui em Curitiba, perguntando se o senhor é Serginho do Posto porque é dono de posto de gasolina. Não, eu gerenciei um posto de combustíveis durante 14 anos e o apelido ficou um apelido político, Serginho do Posto. Me chamo Sérgio. Então o senhor não tem nada a ver com posto de gasolina, com aumento do preço? Não sou proprietário de posto. Tá certo. Esse é o vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara aqui da capital paranaense. Vereador, muito obrigado pela atenção com os ouvintes aqui da Jovem Pan. E eu queria aproveitar agora para deixar esse espaço final para o vereador falar com os ouvintes e, enfim, sua mensagem final. Mike, eu agradeço o seu convite da rádio, deixo uma mensagem muito positiva de um próspero ano a todos os ouvintes e agradeço a atenção. Tá certo, esse é o vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara aqui de Curitiba, ao vivo aqui na Rádio Jovem Pan. Agora 7h41, vamos de intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rede Mais Notícias. Agora 7h45, estamos de volta. Terribas, o verão já está aí, não é isso? O verão chegou, mas aqui em Curitiba não chegou ainda. Mas é Curitiba, não dá pra esperar muita Curitiba, coisa também. Chegou, mas não chegou. Você quer o quê? Sol em Curitiba? Não, eu não gosto do sol. Eu gosto mais do frio. E olha só, o governo do Paraná realiza até o final do carnaval, no dia 14 de fevereiro, diversas ações no litoral do estado. Mais de 2.000 profissionais vão reforçar as áreas de segurança, saúde, meio ambiente, esporte e turismo. O coordenador do Verão Paraná e chefe da Casa Militar, Coronel Hélio de Oliveira Manuel, diz que as forças de segurança estão apostos para garantir um verão tranquilo. De forma absolutamente intensiva, a Polícia Militar e a Polícia Civil já estão no nosso litoral com todo o reforço de efetivo que vai trabalhar permanentemente na Operação Verão. A questão da noite, a questão do controle de trânsito, a questão do controle da perturbação do sossego. Então o estado do Paraná inteiro, nesse período, acaba recebendo um reforço muito especial de policiamento. De forma absolutamente. Além das cidades do litoral, também haverá reforço da segurança nos parques da capital e na costa oeste do estado. Na área da saúde, haverá barracas com testes rápidos de aferição de pressão arterial e outros serviços básicos em postos de atendimento ao longo da orla. E hoje, o IAP começa a divulgar os boletins de balneabilidade das praias para orientar os frequentadores a evitarem os locais impróprios para o banho.
Mais informações sobre as ações do Verão Paraná estão disponíveis no site aen.pr.gov.br. E falando em praia, em água, em areia, após a polêmica proibição do uso de sungas na temporada passada, o Corpo de Bombeiros liberou os guarda-vidas de trabalhar com a vestimenta nas praias na operação deste ano. No total, a corporação vai ter um efetivo de 660 militares na temporada e, pela primeira vez, o reforço de 21 guarda-vidas civis. No ano passado, o comando dos bombeiros proibiu o uso de sunga, obrigando os guarda-vidas a trabalharem nas praias vestidos de bermudão e camisa manga longa. A alegação era que a bermuda, além de ser mais condizente com a imagem do profissional militar, protegia mais as áreas sensíveis do corpo à exposição solar. A decisão de proibir a sunga começou a gerar desconforto entre os guarda-vidas e poucas semanas após o início da temporada de 2017. A reclamação era de que a bermuda causava assadura nas pernas, já que o guarda-vidas tem que entrar e sair do mar rapidamente várias vezes ao dia e a roupa permanecia molhada e grudada na pele. A proibição da sunga levantou o questionamento na época da União dos Praças do Corpo de Bombeiros do Paraná, que enviou um ofício ao comando solicitando que o uso da bermuda fosse facultativo e que os bombeiros pudessem vestir sunga novamente. Então, os salva-vidas estão autorizados a usar sunga de novo lá no litoral do estado. Parece um assunto bobo, viu, Tê? Mas deu polêmica lá na Operação Verão, entre os profissionais que trabalham na operação e também entre os turistas que estão nas praias aqui do Paraná. 7h48 agora. Bobo é proibir o cara de usar sunga na praia. Né? Aí é demais, né? Tanta coisa pra se preocupar lá, a questão da segurança, enfim. Até o posto de trabalho do salva-vidas, às vezes, nem é aquilo. Vai se preocupar com outras coisas, gente. Pelo amor de Deus. E até porque a função do salva-vidas é tão importante, né? Ele tem que trabalhar como se sente mais confortável, até para poder fazer o trabalho da melhor maneira possível. Aliás, o litoral paranaense fica abandonado o ano todo. Só agora na temporada que vão lá, fazem uma maquiagem pra enganar bobo. E é isso. Quem frequenta as praias aqui do Paraná sabe do que eu tô falando. É uma vergonha o que acontece no litoral do estado. Não é à toa que a praia do Paranaense é Santa Catarina. O pessoal vai pra lá porque a estrutura é muito melhor. Vai pra Camboriú, vai pra Meia Praia, vai pra Itapema. Tô mentindo? Vai pra Itapema agora, ver quantos paranaenses estão lá. Região oeste do estado, principalmente aí, que dá grande audiência ao Rick Mais Notícias. E a parte ruim é pra quem mora no litoral do Paraná. Daí fica abandonado de vez, né? E daí os caras fazem grande polêmica, que o guarda-vida não pode usar sunga. Tem que se preocupar em dar estrutura pra população e pros veranistas lá do litoral do estado. Se preocupar em policiamento. Isso é bem importante. Se preocupar com a saúde nesse momento lá. Procurar outra coisa pra fazer, né? Exatamente. Vários ouvintes participando aqui na nossa programação, 7h49 agora. O Agnaldo Milani pelo Facebook, dizendo que está sempre ligado no programa. O Wagner Sabino também aqui interagindo com os outros ouvintes aqui na live, enfim. Ele sempre pedindo para mandar um abraço para Colombo. O Edivaldo Rodrigues. O Wagner Sabino, desculpa, Marquinhos, mas o Wagner Sabino ele fez uma pergunta bem interessante aqui. Mas como você é estudante de direito, você talvez possa nos ajudar aqui. Ele diz o seguinte: o vereador ganha. Ele perguntou assim: por que os vereadores que tem que decidir uma votação como essa da Kátia Dietrich e não o judiciário? Porque às vezes os vereadores não entendem, né, da lei. E por que o vereador que tem que julgar? É uma boa pergunta, Wagner. A nossa Constituição diz que quem dá poder ao vereador é o povo. Então só o povo pode retirar um vereador do poder. E nessa leitura, quem é representante do povo são os próprios vereadores. Então só eles mesmos, que são representantes da população, podem decidir o futuro de outro colega. Entendeu? Então, como quem deu poder a ela é o voto, é a população, só os outros representantes que também receberam esse aval do povo, esse voto, é que podem decidir o futuro dela num caso como esse. Por isso não adianta você reclamar depois com o pessoal aí, porque você colocou ele lá, então. Exatamente. Teoricamente é o teu voto. O seu vereador é que vai decidir, então você tem que ligar para ele, mandar e-mail, mandar WhatsApp, enfim, mandar sinal de fumaça, e lá pessoalmente isso resolve, viu? Eu sei que todo mundo trabalha muito e tal, mas se tiver um tempinho, se você por acaso conseguir um tempinho na sua agenda, vale bater na porta do gabinete lá. Eu quero falar com o vereador, quero saber como é que ele vai votar.
eu votei nele, eu exijo explicação, você tem esse direito. Eles estão lá para fazer isso. Então é por isso que os próprios vereadores é que têm que decidir o futuro dela. Como acontece também no caso, por exemplo, do presidente da República. Por que os deputados e senadores é que decidem sobre um possível impeachment? É porque só a população é que dá o direito a um representante decidir o futuro de outra pessoa que recebeu o voto. Então, só o povo pode decidir e quem representa o povo são os parlamentares. Inclusive o Deltan Dallagnol, o procurador, deu uma entrevista hoje no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, e ele disse que o deputado realmente tem muito mais poder que o presidente. E de fato tem. Bem lembrado, o Deltan que deu uma boa entrevista agora em rede nacional na Jovem Pan e puxou a orelha. Não adianta ficar se preocupando com o Lula. O Lula vai ser presidente ou não? Vai ser o Bolsonaro o presidente ou não? Vai ser o Geraldo Alckmin o presidente ou não? Vai ser a Marina Silva, o Ciro Gomes, o Requião, que até agora ele quer ser presidente também, o Álvaro Dias. Não adianta se preocupar só com a cabeça. O corpo todo são os deputados, são os senadores. Se você não se preocupar com esse voto do parlamentar, é que fica difícil, a situação fica essa. Depois, o presidente tem que negociar com o Congresso corrupto. E aí a gente sabe o que acontece. Fica lá o Odebrecht, fica lá o JBS, fica lá os grandes empresários pagando, né, os deputadinhos, os senadorzinhos, e eles fazem o que fizeram até hoje. 7h53, vambora, Tê? Vambora. Hoje vai dar tempo da gente tocar uma música. O que você preparou hoje? A gente vai tocar com uma cara boa. Então, tem? não, é Kiss. Aí. Gosta de Kiss? Muito. Kiss é bom, a gente vai tocar Muito bom. Kiss hoje. Os clássicos ou não? Um clássico aqui, We Are One. Muito bom. Então você fica com o Kiss e amanhã a gente tá de volta, né, Tê? Amanhã a gente tá de volta, 7 horas da manhã cedinho, enquanto esse Denian segue de folga. Dormindo. Depois é você que vai estar de folga. A minha vingança será maligna, irei dormir na semana do Ano Novo. Você vai trabalhar diretão? Dia 4 eu não estou mais aqui. O texto não tirou, férias. não entrou na escala porque daí ele vai ficar janeiro inteiro parado. Daí então, janeiro saiu na vantagem sobre todo mundo. Dia 3 é meu último dia. Tá Só que eu não tô certo. me aguentando, falta pouco. Tá certo, contagem regressiva. Contagem Tchau, até regressiva. semana que vem. Falou, tchau. Semana que vem não, até amanhã. Até amanhã.